declara essa verdade. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, mas eu venci. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer, o meu Redentor vive para sempre. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu venci, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, que vive está. Declare, vive está o Senhor, que vive está. O meu Redentor vive, Ele vive para sempre, que vive está. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, para sempre será, que vive está. Aquele que era, aquele que é e há de vir, que vive está. Que vive está. Você pode aplaudir esse Deus que está vivo. Ele vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque com a sua morte o Senhor venceu o pecado, mas com a sua ressurreição o Senhor venceu a morte eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o véu já foi rasgado de cima a embaixo. Hoje nós temos livre acesso à sala do trono do Pai. Podemos entrar confiantemente diante do trono da graça, porque um novo e vivo caminho foi aberto para nós. O que nos separava do Pai já não nos separa mais. Nada poderá nos separar do Teu amor. Nada poderá nos separar do Teu amor. Tu és o nosso ar e respiramos. Tu és o nosso pão. Tu és a razão da nossa existência, e não há outra como Tu, Jesus. Tu és único e suficiente para nós, Jesus. Não nos faça sair deste lugar sem ser marcados pela Tua presença. Como Moisés diante do Senhor falou: Senhor, se a Tua nuvem de glória não for comigo, não me faça sair deste lugar. Nós não queremos, ó Pai, nos movimentar com os nossos próprios passos, ó Pai, com as nossas próprias decisões, mas nós queremos, ó Pai, experimentar da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós queremos, ó Pai, experimentar da plenitude do Senhor. A Tua palavra diz em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O Senhor falou para Abraão em Gênesis 17, verso 1: anda na minha presença e ser perfeito. Nós queremos andar na Tua presença e queremos, ó Pai, ser tomados pela Tua plenitude. Leva-nos, Senhor, esse lugar de encontro, esse lugar secreto,
esse lugar de intimidade, esse lugar onde nós podemos ouvir os segredos do teu coração. Nós não queremos sair daqui sem ser marcados por ti, Jesus. Não posso sair daqui sem a tua presença, é tudo que eu preciso. Eu quero andar sozinho, dependo de ti. Sabe, você pode fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Diga: eu não posso sair daqui sem a tua doce presença, sem a tua presença. Eu quero andar sozinho, dependo de ti. Se você puder, coloca a mão no teu coração, conte para você mesmo, declara essa verdade. Antes que eu viesse a existir, a minha história estava escrita por ti, autor da vida. Tu és meu Pai, tu és o meu Pai, meu Pai, Abba Pai, Agio.
você pode dizer mais uma vez: tudo entregarei. Entrega a tua vida, os teus sonhos, tua família. Tudo entregarei. Os teus projetos, os teus alvos. Sim, por ti, Jesus, bendito. Pela última vez vamos declarar: tudo entregarei. Tudo entregarei. Nós não temos nada se do céu não nos for dado. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Senhor, nós depositamos aos teus pés tudo que temos, tudo que somos, Senhor, porque tudo que temos e tudo que somos, tudo vem do Senhor, meu Deus. O ar que respiramos é o Senhor que sopra. O pão que comemos é o pão da presença que nos sustenta diariamente, tanto o pão espiritual como o pão natural. Não faltará o pão na mesa do justo. Se o Senhor cuida tão bem dos passarinhos, quanto mais dos teus filhinhos. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. Oh Deus, nós nos firmamos em Ti. Tu és a nossa fonte, todas as nossas fontes estão em Ti. Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso pastor e nada poderá nos faltar. Tu és a razão da nossa existência. A palavra do Senhor diz em Salmo 23, no verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Você está cercado de bondade e de misericórdia. O amor do Senhor, o amor do Senhor te alcança. A misericórdia dele que se renova a cada manhã. Nessa manhã foi renovada sobre a sua vida. E eu quero nesse momento, para que nós possamos juntos, em uma só voz, em um só coração, no mesmo Espírito, na mesma fé, diante de um único e suficiente Deus, aquele que é o nosso pastor, aquele que é cheio de misericórdia e amor, aquele que é bom, aquele que é bondoso. Vamos declarar esses atributos de quem Ele é. Vamos declarar nessa noite o caráter de Deus. Vamos declarar nessa noite o quanto nós o amamos, o quanto nós o desejamos. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele vela pela sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Obrigado, Senhor. Tu és o verbo vivo. Passará céus e terra, mas a tua palavra ela permanecerá para sempre. Nós nos agarramos à tua palavra, nós nos firmamos à tua palavra. A âncora para minha alma é a tua palavra. Tu és a minha âncora. A lâmpada para os nossos pés também é a tua palavra. Obrigado, Jesus. Cante comigo essa canção, diga: te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei bondade de Deus. Sabe, você pode erguer a sua voz e declarar: és fiel em todo o tempo,
Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quanta presença de Deus aqui, amém, irmãos? Aleluia. Nosso Deus é bom. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga amém. Que alegria, irmãos, poder estar aqui mais uma vez. Já tem algum tempo, né, que o Senhor gerou essa conexão entre nós. Eu estou aqui no estado do Rio Grande do Sul desde quinta-feira. Passei por Gramado, Bento Gonçalves. Hoje, com os irmãos, amanhã estou voltando para casa. E é uma satisfação. Novo Hamburgo. Esqueci de Novo Hamburgo. Estava em Novo Hamburgo, né? Então foi Gramado, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e agora aqui em Eldorado do Sul. E amanhã voltando para Goiânia. E sempre quando eu viajo, irmãos, já tem alguns anos que eu estou na estrada, viajando por todo o Brasil, fora do Brasil também. Lá atrás, eu viajei 2 anos com o pastor Cris Duran, que também já é de casa aqui, né? Já tenho várias vezes com os irmãos. Então, fui tecladista do pastor Cris Duran um período. Amo demais a vida do pastor Cris. E depois desse período, o Senhor me levou também a viajar com as minhas composições, com as canções que Ele tem me confiado. As primeiras canções que nós ministramos aqui nessa noite são canções minhas. E hoje nós não estamos mais no tempo do CD, mas você pode depois encontrar as minhas canções nas plataformas digitais, né, de streams, né, no Spotify, no Deezer, no Google Play, no iTunes, no YouTube também, os meus videoclipes. Só você digitar lá, Léo Fonseca, você vai ouvir as nossas canções, as nossas composições, os nossos lançamentos. Agora no mês de junho eu vou gravar um novo projeto ao vivo, com a participação da Nívia Soares. Vai ser gravado lá em Goiânia. Ela vai sair de Belo Horizonte, vai para Goiânia gravar comigo. A gente vai gravar 5 canções muito especiais, já está em produção. E tudo para agradecer o nome do Senhor. Eu fiz uma aliança com Jesus. Enquanto o fôlego de vida eu tiver, a minha canção, a minha adoração, a minha composição, o meu testemunho, tudo será para engrandecer o nome dele. Eu já contei o meu testemunho aqui em outros momentos, mas para você que é novo na casa, resumidamente, eu sou um milagre de Deus, porque para a medicina era para eu estar morto assim que eu nasci. Eu nasci com o meu pulmão atrofiado e para a medicina era uma situação irreversível, porque eu não conseguia respirar a não ser com um aparelho respiratório. E eu fiquei internado no Hospital da Criança em Goiânia por 7 dias. O meu quadro clínico era crítico. E o doutor que me atendeu naquela época foi o doutor Geraldo. Mas no 7º dia que entrou naquele quarto onde eu estava, não foi o doutor Geraldo, foi o doutor Emanuel, aquele que está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Quantos conhecem esse Deus? O Deus Emanuel. Ele soprou o seu fôlego de vida nas minhas narinas e ele restaurou o meu pulmão por completo. O médico não entendeu nada, porque as coisas de Deus é loucura para os homens, de fato é. E ele pediu para que a equipe médica tirasse um novo raio-x do meu pulmão. Imediatamente ele chamou os meus pais do consultório e falou assim para os meus pais: se vocês acreditam em milagre, em sobrenatural, foi isso que aconteceu com a vida do seu filho. Está vendo aqui esse raio-x? Está vendo essa mancha aqui? O pulmão do seu filho estava totalmente comprometido, mas nós tiramos um novo raio-x. O pulmão do teu filho está 100% limpo e restaurado. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e Ele será o mesmo para sempre. Então, irmãos, quando eu canto essa canção minha, é de autoria minha, autor da vida. O pastor Cris Duran também gravou essa canção. Só tu sabe quando eu canto, tu és o ar que eu respiro. Tem alguém respirando aqui nessa noite? Aleluia! Então você está vivo, e todo ser que respira, louve ao Senhor. Sabe que você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque eu estou cheio de fôlego, fôlego de vida. Tudo que tem fôlego louva o Senhor, amém, irmãos? Deixa nós entrarmos na palavra. Já posso me dar, pastor? Deixa eu só falar aqui. Nós trouxemos o nosso material. Alguns irmãos já antes do culto já vestiram. Eu já estou com a banda aqui, ó, a banda já vestida com a nossa coleção de camisetas. Eu e a esposa nós criamos essa coleção café.
Eu e minha esposa, nós somos jocumeiros. Nós passamos pela Jocum, ficamos um ano morando em Curitiba. Fizemos a ITED, né, na área de louvor e adoração. Também fizemos uma outra escola de aconselhamento cristão no ano de 2021. Foi um período incrível de muita experiência com Deus. E saímos de lá assim, fortalecidos do Senhor e cheios, né, para poder transbordar na vida dos outros. E lá, numa das aulas que a gente estava tendo de devocional, o professor estava falando a respeito dessa disciplina espiritual que precisa ser diária, né? O nosso tempo a sós com Deus, né? Como diz em Mateus 6, né? Quando orar, chega para o teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Pai em secreto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. E aí veio essa referência de Lucas 10, 27. Eu estou com uma camiseta aqui, mas nós lançamos também essa aqui. Vou mostrar para vocês, que essa aqui é maiorzinha no tamanho. Isso aqui é infantil. Lucas 10, 27. Aqui tem um copinho de café, nesse aqui Lucas 10, 27. Todas as vezes que você for tomar café agora, você não vai esquecer dessa referência de Lucas 10, 27. Porque Lucas 10, 27 fala sobre o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. Conforme a palavra café: coração, alma, força e entendimento. Todos os dias, quando a gente for tomar o nosso cafezinho, lembra? Da mesma maneira como o café da manhã, a sua primeira refeição do dia para fortalecer o seu corpo, o seu físico, lembra do café espiritual, do seu café com Deus. Ele é o pão da presença, e que você pode todos os dias, ao acordar, dizer: Senhor, eu estou vivo, eu estou respirando, então eu posso declarar esta verdade de Lucas 10, 27. Eu te amo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento. Então nós criamos essa coleção café, bem dinâmica e evangelística, né? Porque você pode, através dessa estampa, falar um pouquinho sobre esse primeiro mandamento. Tem também um copinho, né, de café, pode ser para café ou de chocolate quente, aqui. Para a criançada aí, meu filho amou isso aqui. Esse aqui é um mini lousa digital. Você escreve aqui, tem uma canetinha aqui do lado. Não tem acesso à internet, tá? Fica tranquilo. Você aperta aqui e ela apaga. Na minha época não era assim, né? Vocês lembram como que era, né? Era aquela desenho rosa, assim, você desenhava e você apagava ou não apagava. Ficava lá aquele desenho. As coisas vão modernizando. E, pela graça do Senhor, ele tem agora 2 livros. O primeiro livro chama Adoração com Propósito. Ele foi prefaciado pelo pastor Ademar de Campos e pela Lívia Soares. É um livro de 11 capítulos, 128 páginas. É um livro não somente para a equipe de louvor, mas para uma igreja que adora, quer entender um pouquinho sobre o que é adoração. E digo já, a adoração não é música. A música ela pode produzir adoração, mas a adoração é uma expressão do nosso coração diante do nosso Criador. E temos também aqui esse manual. Esse aqui é somente para quem é da área da música, tá? Esse aqui chegou semana passada. Então, a primeira agenda que eu estou levando é esse livreto, porque esse aqui é um livreto, tem 75 páginas, então, sabe aquele livrinho que você senta, rapidinho você lê, chama Manual Prático da Equipe de Louvor. Então, aqui, pela minha experiência, tanto com o pastor Cris Duran, como na época que eu também participei do Ministério Ouvir e Crer, lá do pastor Neymar Marques, da canção Que Ele Cresça, eu viajei com ele também um tempo, e esse período, né, viajando pelo Brasil, fora do Brasil, as experiências que eu achei pertinentes para a equipe de louvor, vendo um diagnóstico das equipes de louvor em todo o Brasil. Então está aqui, vale a pena, apenas R$15 esse livreto para você que é da área de louvor e adoração. E temos também aqui moletom. O moletom saiu bastante já nas 2 primeiras agendas, também do café, só que é bordado, tá bom? Eu acho que só tem 1 ou 2. Comprando um moletom, você ganha de brinde ou um copinho de café. E por último, temos aqui esta camiseta, que é a camiseta 3Rs, que são os 3 R's da adoração. E aí você vai entender quais são os 3 R's aqui atrás. Adoração é uma resposta relacional à revelação de quem Deus é. Então, resposta relacional à revelação de quem Deus é. Então, são os 3 R's da adoração. Depois você pode passar no final, se você quiser uma dedicatória no livro,
eu tenho a alegria de poder dedicar o livro para você. Amém? Feche seus olhos, vamos partilhar da palavra do Senhor nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele já está operando nos nossos corações. Ele está aqui, onde há 2 ou 3 reunidos ali, Ele estaria. Nós somos muito mais do que isso. Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Então, Ele está neste lugar e Ele vai operar em nosso favor. Ele vai nessa noite, através da sua palavra, que é viva e eficaz, falar profundamente no teu espírito, no teu coração, em nome de Jesus. Pai, eu coloco, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos diante da tua presença. Que o Senhor possa, Pai, nessa noite, continuar ministrando no nosso coração através da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor tenha total liberdade nessa noite para ministrar, ó Deus, a tua vida, partilhar, Pai, da tua palavra. Tu és o pão da presença, e nós queremos sair daqui nessa noite alimentados, fortalecidos, sustentados pela tua palavra, porque a tua palavra é tão viva e ela não volta vazia. Ó Deus, e que esta palavra nessa noite possa ser lançada em cada coração como uma semente e que venha produzir frutos permanentes para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero partilhar uma palavra com os irmãos que o Senhor me deu recentemente. Deus tem ministrado muito comigo sobre esse tema, pelas experiências que eu tenho vivido nesses últimos dias, tanto dentro de casa, como nas minhas relações fora de casa com os irmãos, com pessoas que têm me procurado, talvez para um conselho. Há menos de um mês atrás eu tive uma conexão com um jovem que fez parte da nossa igreja e que no momento ele está afastado da presença, e ele foi muito vulnerável, abriu seu coração comigo e ele se sentiu muito acolhido no momento que eu parei para ouvi-lo. Eu fiz questão de não somente ouvi-lo, mas convidá-lo para fazer uma viagem comigo próximo à minha cidade. Eu tinha uma agenda justamente naquela semana e ele tinha acabado de comprar um carro novo, ele estava muito empolgado com o carro novo dele. Eu falei assim: meu irmão, eu quero te fazer uma proposta, não é por causa do seu carro novo não, mas eu quero que você viaje comigo. Como que está a sua data, o dia tal? Por quê? Porque eu queria ter mais tempo, e esse período de 1h30 daqui até a cidade, tanto a ida e mais 1h30 voltando, a gente vai ter um tempo muito legal para eu poder estar partilhando algumas coisas e algumas impressões que Deus tem colocado no meu coração a seu respeito. E aí nessa viagem eu estava conversando com ele. Primeiro eu ouvi bastante ele, e depois eu comecei a ministrar a vida de Deus sobre a vida desse jovem. Ele é muito precioso, a igreja ama muito ele. Ele passando por um vale, um momento muito difícil, mas assim, de repente as lágrimas começaram a cair dos seus olhos, e eu falei para ele assim: nesse exato momento, mesmo nós estando dentro do carro, nós estamos aqui em uma mesa, a um banquete celestial que o Senhor preparou para nós dentro desse carro. E o Senhor, Ele te convida para você voltar para um lugar que sempre foi seu, porque todos aqueles que são filhos têm lugar na mesa. O pródigo, o filho pródigo que deixou o seu lar, deixou a sua casa, deixou o seu pai e saiu de casa, ele se perde lá fora, mas quando ele cai em si, e ele então decide voltar para a casa do seu pai, achando que não seria mais digno de ser chamado filho, mas que ele fosse um dos escravos, um dos servos, porque era melhor do que a condição que ele estava. Imagina aqui, aquele pródigo voltando já, decorando a sua fala, o seu discurso: quando eu chegar para o meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E nós vemos, irmãos, nessa parábola que é maravilhosa, quando o pai avista o filho de longe. Irmãos, não é o filho que vem correndo até o pai, a parábola diz que é o pai que vai correndo até o filho, e o pai vai ao encontro daquele filho. E eu imagino, irmãos, que quando aquele filho começa a dizer o seu discurso, o pai não está nem preocupado com o discurso dele. O
pai simplesmente o abraça, o beija. Imagina, aquele jovem, ele estava com cheiro de chiqueiro, de porco, de lavagem, mas aquele pai não preocupou com o seu mau cheiro, com as suas roupas que estavam totalmente, com certeza, rasgadas, sujas, imundas. Mas pelo contrário, aquele pai, ele pede para os seus servos imediatamente: vocês podem matar o cordeiro, prepare a mesa, traga uma sandália, traga roupas novas, um anel para colocar no dedo dele. Por quê? Porque aquele filho que estava perdido agora foi encontrado, agora ele está de volta na casa do pai, e havia uma mesa preparada, porque aquele que é filho não deixa de ter um lugar na mesa do pai. Então nessa noite a minha palavra é: o que a mesa nos representa? Esse é o tema da palavra. O que a mesa nos representa? Jesus, enquanto homem, irmãos, nessa terra, nós vamos ler uma delas aqui. A comunhão na mesa, ela tem uma grande representatividade no reino. A cultura da mesa fala de acesso, de vínculo, de comunhão. Como é bom nós nos sentarmos na mesa, como é bom nós partilharmos de sonhos, como é bom nós olharmos nos olhos uns dos outros, e nós temos aquele momento de comunhão. A mesa é para isso, mas a mesa também é para reconciliação, a mesa também é para perdão, a mesa também é para alinhamento. A mesa, ela faz parte da cultura do reino. A mesa tem a sua importância. E eu quero aqui trazer um contexto histórico para você entender melhor. Um judeu, na cultura judaica, um judeu naquela época, ele só convidava pessoas para sentar à mesa, pessoas que ele tinha total confiança e certeza que aquela pessoa não era, vou colocar entre aspas, impura, era uma pessoa, entre aspas, justa, uma pessoa que sentaria na sua mesa e que não comprometeria a mesa. Então eles escolhiam bem quem iria sentar à mesa. Por quê? Porque eles sabiam que a partir do momento que aquela pessoa estava sentada à mesa, eles tinham agora um poder de acesso. Então, se aquela pessoa não estava bem, se ela estava contaminada, se ela estava cheia de coisas, esse acesso fazia com que eles se sentissem também contaminados, impuros. Então o judeu prudente, ele tinha um grupo seleto aos seus olhos, ou seja, homens bons, justos, para sentar à mesa com ele, para a vida em comum, sem perigo de contaminação. Essa era a cultura do judeu. Não sentava qualquer um na mesa, era muito escolhido para sentar à mesa, porque sentar à mesa era dar acesso ao que o outro tinha. Jesus também é judeu, mas Jesus não segue a cultura judaica nesse sentido da mesa. Jesus, ele vem quebrando paradigmas, porque Jesus, diferente de um mero judeu, que eram seletistas para aqueles que viriam sentar à sua mesa, Jesus, ele insistia, irmãos. Você sabe muito bem isso, você que já leu os evangelhos, com certeza já viu alguma passagem. Jesus, ele insistia em estar junto com quem? Com os pobres, com os marginalizados. A mulher pecadora chega na casa de Simão, onde Jesus estava sentado à mesa, e nós vamos ler esse texto. Jesus estava na mesa de um fariseu chamado Simão, e aquela mulher pecadora, ela nem foi convidada para entrar naquela casa, mas ela foi ousada em entrar naquela casa. Jesus, ele estava disponível para todos terem acesso à sua vida, para que todos pudessem ter uma experiência com ele. Lembra de João no capítulo 4, só abrindo um parênteses aqui, lembra de Jesus que estava esperando aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó? Jesus, ele estava disponível para aquela mulher samaritana. Aquela mulher se assusta, por quê? Como pode um judeu estar falando comigo? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Por quê?
Porque Jesus, Ele é acessível, Ele está disponível, e Ele deseja que todos venham e assentam à mesa para experimentar da sua fonte inesgotável, para experimentar da presença dEle, porque Ele é o pão da presença. A mesa nos aponta para comunhão, a mesa nos aponta para relacionamento, a mesa nos aponta para o partir do pão, para o alimento, para o sustento, para o perdão, reconciliação, para o propósito, para a identidade, para a cura e para a salvação. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero declarar para você, meu irmão, na mesa existe o sozo de Deus. O que é o sozo? Sozo é a palavra grega que quer dizer salvação, que vem da palavra salvo, curado e liberto. Você que entrou aqui nessa noite, há um lugar na mesa para você. Eu não sei o que você precisa, mas aquilo que você precisa, certamente tem na mesa. Na mesa cura, na mesa perdão, na mesa a restauração, porque tudo está pronto nele. Jesus já entregou a sua vida por inteiro naquela cruz. Tetelestai, está consumado, está pronto. Então o banquete já está pronto. Agora Ele espera você vir e assentar à mesa. O convite está sendo feito. Hoje, irmãos, nós vemos tantas mesas lindas. Agora eu estou falando de mesa mesmo. Tantas mesas lindas em casas, talvez casas de luxo, com aquelas mesas assim maravilhosas, com aquele arranjo maravilhoso no centro da mesa, com talvez 10, 12, 15 cadeiras almofadadas, aquela toda linda. Mas muitas vezes nós encontramos mesas vazias. Está lá muito mais como uma estética do que o propósito que ela carrega. Porque a mesa não é para ficar de enfeite. Quantas vezes nós vemos mesas em uma sala de jantar aonde que tem que ficar só de enfeite. E ao contrário também, às vezes nós encontramos lugares tão simples que não tem uma mesa de luxo, mas a representatividade na mesa ali é uma realidade. Olha, eu tenho como lei dentro da minha casa, na hora da refeição, o meu filho não pode ficar no celular nem na frente da televisão. Todos precisam sentar à mesa, porque esse momento é um dos momentos sagrados para nós orarmos e agradecermos ao Senhor, como a oração do Pai Nosso nos ensinou através de Jesus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É nós sermos gratos ao Senhor, porque se nós estamos aqui de pé, sustentados, e nós ainda lembramos da viúva e do órfão, porque todas as vezes o meu filho, quando ele vai orar, ele lembra, porque ele sabe que na minha oração eu agradeço ao Senhor pelo pão que está na mesa, e eu falo: Senhor, alcance o coração da viúva e do órfão, supra, Senhor, a vida da viúva e do órfão. A mesa tem a sua importância, porque fala de comunhão, de assentar, de nós comermos desse pão. Não é a mesa em si que vai fazer a diferença, irmãos, dizendo a mesa de uma maneira natural, mas o que ela representa em sua essência. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei tão interessante: a maior prosperidade não é você ter a melhor mesa de luxo, mas é você ter uma mesa cheia de pessoas sentadas ao redor dela. Porque não adianta eu ter uma mesa de luxo, mas ninguém está sentado nela. Não adianta eu ter uma grande casa e uma grande mansão, mas esse lugar não ser um lar. Então, irmãos, eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, no verso 36 em diante. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus reclinou-se à mesa. Então Jesus estava na mesa. Jesus aqui não estava com os discípulos, na casa dos discípulos, não estava na casa de Maria, de Marta e Lázaro, porque também lá Jesus sentava à mesa, mas aqui Jesus estava na casa de um fariseu. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Antes de continuar o versículo, só dizer uma coisa para você. A mesa daquela época não era como a mesa de hoje, porque as nossas mesas hoje são altas, né? Você coloca uma cadeira e você então senta confortavelmente,
Mas naquela época as mesas não eram baixinhas. E Jesus certamente estava sentado assim, ó, com os pés voltados para trás, desconfortável mesmo, porque era assim. Tanto é que a Bíblia diz que aquela mulher, ela se achega na casa do fariseu e ela vem por trás dos pés de Jesus. Os pés de Jesus estavam para trás. E olha o que a Bíblia diz: chorando começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta. Olha só, irmãos, o que o fariseu estava pensando agora em relação a Jesus. Se esse homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Aí vem Jesus com a sua pedagogia, que eu acho maravilhoso. Jesus sempre trazendo uma história para que aquela pessoa pudesse entender a mensagem. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E aí Jesus vai dizer: sim, você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Aí agora Jesus começa a descrever: entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Abrindo um parênteses, fazia parte da cultura também daquela época. Quando você chegava na casa de alguém, os seus pés eram lavados na porta antes de você entrar. Isso não aconteceu. O próprio fariseu Simão, que convidou Jesus para jantar na sua casa, não fez isso e ninguém mais fez. E aí Jesus fala: você não lavou os meus pés. Eu entrei na sua casa, mas esta mulher, ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, com um ósculo, e o ósculo é no rosto. Onde essa mulher estava beijando, irmãos? A Bíblia diz: você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse àquela mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, é incrível, porque esse texto ele vem para quebrar paradigmas. Porque nós vemos aqui um paralelo entre Simão, o fariseu, indignado com aquela cena daquela mulher aos pés de Jesus, com um perfume caro, um perfume que custava praticamente 1 ano de trabalho. Como Maria, irmã de Marta e Lázaro, também tinha um perfume, derramou aos pés de Jesus. Essa mulher pecadora aqui, ela derrama um perfume caro aos pés de Jesus, porque ela sabia que mais valioso do que o perfume que estava nas suas mãos era a presença de Jesus que estava naquela casa. Deixa eu dizer uma coisa: não envolva as suas mãos se não tiver o seu coração. Porque antes das mãos daquela mulher pegar aquele perfume e derramar diante do Senhor, o coração dela já estava derramado aos pés de Jesus. Nós cantamos aqui agora há pouco: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. O Senhor, Ele deseja de nós um coração quebrantado e contrito, porque perto está o Senhor do coração quebrantado e contrito. Aquela mulher, ela não tinha nenhuma teologia de adoração, ela não tinha conhecimento das escrituras, como o fariseu tinha conhecimento da lei. Com certeza ele sabia muito bem qual era a teologia da adoração, sabia na teoria, mas aquela mulher, de uma maneira prática e extravagante,
com ousadia e com verdade, porque aquilo não foi uma cena, não foi algo fictício, não foi algo falso, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já conhece a motivação do nosso coração. Então Jesus sabia que o coração daquela mulher pecadora estava de fato derramado aos pés dele. Enquanto a religião, ela quer que você muda do lado de fora para depois você ser aceita por Jesus, Jesus é o contrário. Ele espera por você, mesmo que você esteja chegando impuro, sujo, fedido, como o pródigo chegou e o pai não disse, vá direto para o banheiro para depois eu te abraçar e te aceitar. O pai daquele filho não fez isso. Da mesma maneira, o nosso Pai que está nos céus, Ele não vai apontar o dedo para você e diga, tira esta roupa primeiro, mude primeiro esse comportamento para depois eu aceitar a sua adoração. Não foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Por isso a indignação daquele fariseu, porque aquele fariseu, ele queria que a coisa fosse justamente o contrário. Aquela mulher não chegou limpa para que a sua adoração fosse aceita. Ela chegou ali impura, com as suas falhas, com as suas limitações, mas o seu coração estava derramado aos pés de Jesus. E por causa de um coração derramado aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vira para aquela mulher e diz assim, a tua fé te salvou. Olha o crédito que Jesus colocou o crédito na fé dela, na fé ativa dela. Porque a fé que ela teve, esta ousadia que ela teve de se achegar de uma maneira extravagante aos pés de Jesus, reconhecendo quem Jesus era, fez com que ela fosse perdoada de todos os seus pecados e saísse daquele ambiente, não da mesma maneira como ela entrou, mas ela saísse daquele lugar totalmente limpa, purificada, porque o nosso Deus é aquele que nos purifica de todos os nossos pecados. Ela chegou ali com as suas limitações, mas de uma maneira prática, ela oferece ao Senhor uma adoração extravagante, uma adoração genuína. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A minha adoração não é medida através da minha canção, da minha voz, dos meus acordes e dos meus arranjos. A minha adoração, ela não é medida pela a minha performance, porque os mestres da lei, eles gostavam de estar nas praças, gostavam de ter um discurso muito bonito, mas certa vez Jesus vira para eles e fala assim, vocês estão como um sepulcro caiado. Meu Deus, você já viu aquele ditado, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento? Os fariseus estavam assim, como sepulcro caiado, ou seja, por fora, o sepulcro caiado, o caiado vem da palavra cal, sabe aquela tinta cal, que pinta o meio fio? Fica bonitinho nos primeiros dias, vem a primeira chuva, já acaba, vem só para mascarar por poucos dias, quando vem a chuva, não permanece, o cal é uma tinta assim, para você passar ali assim, é uma coisa barata. Então o sepulcro caiado é aquele túmulo que pinta ali assim, para dar uma maquiada e logo fica do mesmo jeito. E pior, por dentro não há vida, cheiro de morte. O reino e a religião é uma linha muito tênue, sabe por quê? Porque os dois em alguns aspectos parecem muito. O reino de Deus e a religião é como o joio e o trigo. Ambos parecem visivelmente, mas o joio ele não se dobra. Quando o vento vem, ele é enrijecido. O trigo não, ele se curva. O Senhor, nesse tempo, nós estamos vivendo dias tão difíceis, né, irmãos? E cada dia vai ficar pior, irmãos, porque é bíblico. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, mas não de todos. Que nós possamos fazer parte dessa exceção, desse não de todos. Que vocês sejam os poucos que o amor não vai se esfriar.
A Bíblia diz que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé, as pessoas iriam realmente se dar em casamento, a promiscuidade iria se alastrar, e nós temos percebido isso. Fim de semana passado eu fui com a minha família para Caldas Novas, moramos perto ali, ficamos num hotel ali em família, foi muito gostoso. E dentro do hotel mesmo, a gente estava lá na piscina, e aí começou um momento lá de hidroginástica, né? E aí vamos fazer hidroginástica dentro da piscina, eu, minha esposa e meu filho. Estava legal até um certo ponto, mas de repente começa a colocar umas músicas que não tem nada a ver, umas músicas pornográficas, irmãos, que eu falei assim, não dá para fazer hidroginástica acompanhando essa música. Parei de fazer hidroginástica. Nós estamos assim, as coisas estão cada vez piores, os valores estão se invertendo. Mas essa noite eu quero dizer algo para você. Existe um lugar na mesa, e o Senhor, Ele te convida para sentar à mesa, que nós não venhamos abrir mão do banquete do céu, porque o banquete lá fora não para de oferecer coisas deste mundo que são atrativos. Há caminhos que parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Que nenhuma distração venha roubar o nosso coração daquilo que é prioridade. Que o Senhor seja prioridade na nossa vida, irmãos. Às vezes nós usamos o termo prioridades, não é o correto. Porque quando eu digo prioridades, eu estou dizendo que o primeiro está concorrendo com o primeiro. Existem coisas secundárias, prioridades não. Existe prioridade, o primeiro é o primeiro, os outros são secundários. E quando a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai pois em primeiro, não é entre as suas prioridades você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, agora eu posso dizer, e as coisas secundárias, segundo aqui a minha atualização, e as coisas secundárias vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós queremos o acrescentar de Deus, mas nós não queremos que a equação seja da maneira correta, buscando Ele em primeiro. A equação da palavra não vai mudar, irmãos. Nós podemos estar no século 21 e muitas pessoas podem olhar para você e dizer assim: ai, mas você é muito quadrado. Ai, mas você, olha, nós estamos em pleno século 21, como é que você está com essa mentalidade? Não, nós estamos com a mentalidade de Cristo, porque enquanto o profeta Isaías dizia lá atrás: quem poderá ter a mente de Cristo? O apóstolo Paulo vai dizer: nós porém temos a mente de Cristo. Tudo que é puro, Filipenses vai dizer, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No ambiente da mesa, aquela mulher pecadora, ela encontrou graça. Por quê? Jesus é a graça revelada. Ela encontrou amor, ela encontrou acolhimento, ela encontrou aceitação, ela encontrou purificação, ela encontrou perdão e salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Toda comunhão em que Jesus não é o centro da mesa, não é a comunhão do Espírito. Jesus precisa estar no centro. Jesus precisa ser o nosso convidado de honra sempre. Cristo precisa ser o nosso firme fundamento, a nossa rocha eterna. Lembra quando Pedro estava ali juntamente com os outros discípulos? E Jesus pergunta para os discípulos: vocês sabem quem eu sou? E aí Pedro vai, tomado por Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Porque Pedro agora, ele teve uma revelação do céu sobre quem Jesus era. E aí Jesus, ele replica a Pedro dizendo assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora entenda uma coisa, irmãos, quando Jesus fala tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui, Jesus está falando sobre Ele mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é a pedra? Jesus é a rocha eterna, Ele é a pedra da esquina, Ele é a pedra angular, Ele é o firme fundamento. Então sobre esse fundamento que sou eu mesmo, eu sou o firme fundamento.
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que aí, chega pouco instante depois, Jesus está na mesa com os discípulos. Porque até quando Jesus foi anunciar aos discípulos que estava chegando o seu momento de passar pela cruz, pela morte de cruz, foi na mesa. E quando Jesus estava com os discípulos para anunciar que estava chegando o grande dia dele se entregar naquela cruz, pouco instante depois que Pedro tinha tido uma revelação do céu, e Jesus então fala que estava chegando a sua hora, Pedro então mais uma vez entra em cena, mas agora não com uma revelação do céu. Ele chega para Jesus e fala assim: mestre, isso nunca irá te acontecer. Só que agora Jesus repreende Pedro, chamando ele de Satanás. Arreda-te, Satanás. Por quê? Porque você não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Você está sendo para mim agora uma pedra de tropeço. Mas espera aí, agora há pouco ele era uma pedra de edificação, agora é uma pedra de tropeço. Quando nós saímos do propósito de Deus, nós podemos nos tornar uma pedra de tropeço. Que tipo de pedra nós somos na casa de Deus? Eu declaro em nome de Jesus, aqui no Ministério Plenitude, você é uma pedra viva no altar. E aí Jesus vai dizer assim: repreende Pedro, porque Pedro agora está fora do propósito, não está alinhado à vontade de Deus. Jesus então, ele continua firme no propósito no qual Deus o chamou para cumprir a missão e até a morte de cruz. Os discípulos não entenderam muito bem que estava chegando a sua hora, principalmente Pedro. E mesmo depois que Jesus foi crucificado, irmãos, alguns discípulos ainda não entenderam a cruz. Por quê? Porque nós vamos ver, não precisa abrir, mas lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 13 em diante, nós vamos ver Jesus na onde? No caminho de Emaús, com os discípulos que não compreendiam dos acontecimentos dos últimos dias. E quando Jesus então, no final da tarde, ouvindo eles discutindo sobre Jesus, e o próprio Jesus estava ali do lado, e no fim da tarde os discípulos falam para Jesus: você não quer entrar conosco? Para jantar conosco? Jesus aceita o convite. Jesus agora estava com seu corpo glorificado, porque ele já havia ressuscitado. Aí Jesus senta à mesa. Jesus senta onde? À mesa. É a primeira vez que Jesus senta à mesa depois da sua morte e ressurreição. É justamente aqui nessa cena. E a Bíblia diz que quando Jesus senta à mesa, ele pega o pão. E quando ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos daqueles discípulos foram abertos. Irmãos, na mesa é lugar de revelação. Existe revelação na mesa. Porque a partir daquele momento que Jesus partiu o pão, eu acredito que aqueles discípulos agora entenderam a cruz. Só há compreensão da cruz, revelação da redenção na mesa da comunhão. Jesus não repete a cruz, mas ele repete a mesa. Jesus não tem que morrer tantas outras vezes para você compreender a morte dele. De uma vez por todas ele se entregou. Ele não vai morrer na cruz outra vez. Não é necessário. Por isso que a Bíblia diz: maldito todo aquele que estiver pregado no madeiro. Por isso que ele se fez maldição no madeiro. Ele se fez maldição em meu lugar. Ele foi pregado naquela cruz. Ele não está mais lá. E ele não precisa passar por lá novamente para você ter revelação da sua morte, da sua ressurreição. Mas ele repete a mesa. Por quê? Porque na mesa a revelação da cruz, na mesa a revelação da morte, da ressurreição de Jesus. E eu quero encerrar com você. Pode projetar ou abrir Lucas 14. Nós vamos fechar aqui no verso 15 em diante, a parábola da grande ceia. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, olha o convite,
Vinde, porque tudo já está preparado. Irmãos, repita comigo assim, ó, tudo já está preparado. Abrindo um parênteses, quando Jesus morreu naquela cruz, e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. A partir desse momento, irmãos, toda a condição que nós precisamos em Cristo já está pronto nele, já está preparado, como aqui está dizendo, a mesa já estava preparada, o banquete já estava pronto. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a dar as suas desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Olha a primeira desculpa. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens, está mencionando a quem? Aqueles que tiveram as suas desculpas. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, esse texto é um texto muito forte, e a gente precisa parar para analisar e refletir nisso aqui. Será que nós em algum momento não estamos cheios de escusas? Será que nós não estamos como esses que foram convidados para sentar à mesa, porque o banquete já estava pronto, mas nós estamos ocupados demais com muitas outras coisas? Eu estou ocupado demais porque eu estou dobrando o meu horário de serviço, porque eu preciso ganhar mais. E eu não estou proibindo você de ter uma carga maior horária de trabalho, porque você sabe a necessidade da sua casa. Mas eu estou dizendo sobre prioridade, e não são prioridades. Saia daqui com esse entendimento. Não tem prioridade no plural, é no singular. Será que nós estamos preocupados com as coisas dessa terra, como aquele jovem rico que queria herdar a vida eterna, e Jesus falou para ele: você conhece os mandamentos? Sim, eu conheço desde quando eu sou mais moço. Uau, troféu joinha para você. Falta só uma coisa: vai lá, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, distribui aos pobres, depois você vem e a gente conversa. Aquele jovem ficou triste porque ele revelou seu coração. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus: onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde nós temos colocado nosso coração, irmãos? Será que nós estamos investindo a nossa vida? E eu vou dizer ainda para você entender e você cair a ficha: a sua brevidade de vida. Porque nós estamos aqui de passagem, a nossa vida é como um vento, é como uma neblina, logo passa. Será que nós estamos investindo a nossa vida nessa vida passageira? Será que nós estamos gastando os nossos dias e o nosso tempo somente nessa vida? Assim nós seríamos um dos mais infelizes homens. Será que nós estamos cheios das escusas, das desculpas? Eu não quero assentar à mesa, eu não vou participar da macrocela, eu não vou no culto, eu não vou participar dessa conferência, eu não vou participar desse encontro com Deus, porque eu estou cheio de compromissos, eu tenho outras prioridades. Agora eu vou voltar para o conceito errado. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar do meu cabelo, da minha unha, eu tenho que fazer isso e aquilo e outro. E você está cheio das escusas e da desculpa. Só que, irmãos, o convite está feito agora, mas vai chegar um momento em que não vai ter mais oportunidade. Lembra de Noé? Quando a porta da arca fechou, as pessoas caíram a ficha e quiseram entrar desesperadamente, mas não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Deus que fechou a porta do lado de fora. Meu Deus, já foi tarde. Que as distrações, irmãos, não venham roubar o nosso coração da mesa da comunhão. E quando eu digo de distrações, eu não digo de distrações ilícitas,
Porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você sabe o que é certo e o que é errado. Eu digo de distrações lícitas, legítimas. Porque aqui nessa parábola, as escusas de cada um não eram ilícitas. Só eram mais importantes do que estar na mesa. É ilícito casar? Não. É ilícito prosperar? Não. Desde que essas coisas não venham tomar o trono do nosso coração. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e é o único Senhor que vem concorrendo com o próprio Deus na Bíblia. Nessa parábola, o homem ele vai dar a ordem aos servos para chamar todos da rua. Ou seja, totalmente ao contrário à cultura do judeu. Lembra lá atrás? O judeu só convidava apenas pessoas seletas para sentar à mesa. Jesus nos convida para ter acesso a tudo aquilo que Ele possui. Quantos querem ter acesso a tudo que Jesus possui? Eu só lembro da canção: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toma posse da herança que o Senhor já conquistou na cruz por você. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, irmãos. Lá em Apocalipse 3, no verso 20, Jesus está dizendo a uma das igrejas, a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que a Bíblia vai dizer? Se você abrir a porta, o que vai acontecer? Então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem traz a ceia pronta é Jesus. Você só precisa abrir a porta do seu coração e aceitar o convite que Ele está fazendo para você, porque o banquete já está preparado. Espiritualmente, irmãos, você não pode ver, mas existe um banquete celestial preparado aqui para nós. E o Senhor nessa noite está nos convidando. Jesus está dando a oportunidade para nós assentarmos à mesa. Mas olha o que olha o que Deus vai falar aqui em Apocalipse capítulo 3, no verso 15. Ele vai dizer antes assim, ó: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha aqui, irmãos, na parábola da grande ceia de Lucas, um comprou o campo, outro juntas de bois, outro casou. Talvez cada um desses aqui estavam como a igreja de Laodiceia, se sentindo rico, abastado, porém todos apartados da comunhão da mesa. Mas eu quero declarar Apocalipse 3:21 para você, que vai dizer: ao vencedor. Quantos vencedores em Cristo nós temos aqui? Diga amém. Então receba essa palavra agora. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor, Ele te convida a assentar com Ele, porque Ele está hoje assentado à destra do Pai, nas regiões celestiais, e nós estamos assentados com Ele. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele, e nós estamos assentados com Ele, à destra do Pai. Hoje, fisicamente, naturalmente, você está sentado numa cadeira no Ministério Plenitude, mas espiritualmente, você está sentado com Jesus nas regiões celestiais, e toda sorte de bênçãos espirituais você já tem pronto nele. Basta você ter acesso através da mesa da comunhão, porque você já é abençoado. Estava compartilhando com a equipe de louvor o que eu acho muito lindo aqui nessa igreja, que enquanto a gente está adorando, você vem e traz a sua oferta, a sua generosidade ao Senhor, porque você entendeu que você já é abençoado e por isso você abençoa. Esse é o princípio, porque a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, são as bênçãos do Senhor que te alcançarão. Então você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Por quê?
porque você está sentado à mesa. E você está sentado à mesa com aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que é o nosso provedor. E dentro do propósito de Deus sempre haverá provisão. Eu quero te convidar a se colocar de pé e dizer para você: a nossa revelação de Jesus vai determinar o nosso fim. Repita assim comigo: a minha revelação de Jesus vai determinar o meu fim. Agora levante suas mãos e diga: Senhor, eu quero ser esse vencedor que vai sentar à mesa do banquete e sentar no trono com Cristo. Feche seus olhos onde você está nesse momento. Eu quero ministrar uma última canção antes de passar a palavra para o pastor Ramiro. Se você recebeu essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, irmãos. É com muito temor, com muito amor, que eu trago e partilho essa palavra, porque essa palavra, antes de chegar ao teu coração, primeiro ela está sendo digerida aqui em mim, dentro de mim, porque eu preciso desse lugar na mesa. E eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Declare isso. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Vamos declarar juntos: eu lamento, lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Senhor, nós lamentamos por muitas vezes não fazer tua vontade. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Desde o início, erga sua voz e declare: envolto, envolto em tua presença, aos teus pés, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Senhor, mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Se você puder, levante as suas mãos e declare: só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais.
ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Senhor, nós queremos somente a ti. Senhor, que os nossos olhos possam estar voltados somente para ti, Jesus, somente para aquilo que importa. Passará céus e terra, mas a tua palavra permanecerá para todo sempre. Tu és o verbo vivo, o Filho do Deus vivo. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. No dia da adversidade, o Senhor nos guardará, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente em meio às angústias, em meio às tribulações. E o Senhor nos convida nessa noite: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. Ele te convida nessa noite e Ele diz: eu quero aliviar a sua dor, eu quero aliviar esse peso, porque o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele quer trocar todo o peso pela leveza que Ele tem sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz: acontecerá que naquele dia todo peso será despedaçado por causa da gordura. A gordura fala sobre unção. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite uma unção nova que vai despedaçar todo o peso, todo o jugo, tudo aquilo que talvez você tenha carregado e que tem pesado e que tenha talvez tirado noites de sono. O Senhor está alinhando o teu coração, o Senhor está recalculando a rota para você voltar o seu coração, voltar os teus olhos para Ele. A palavra do Senhor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Volte os teus olhos para Ele, volte os teus olhos para aquilo que é eterno. João 17,3 diz: porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Desfrute de uma vida de eternidade. Até que Ele venha, você já pode desfrutar do céu na terra. Quando você assenta à mesa do rei, quando você come dos manjares do rei, quando você bebe do cálice, o cálice da nova aliança, quando você bebe desta fonte inesgotável, quando você come do pão da presença, quando você assenta e você desfruta daquilo que já está pronto. Deus, não deixe que o nosso coração venha a ser tomado por escusas, por desculpas, por coisas vãs, por coisas que são amores rivais. Amores rivais que vêm competindo com o amor maior que é o Senhor em nós. Tu és o nosso primeiro e único. Tu és tudo em todos. Oh Jesus, ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer no centro da Tua vontade. Nós queremos, ó Pai, ser renovados a cada dia na nossa mente, para nós experimentarmos da boa, agradável e perfeita vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, ela se cumpra e se estabeleça em nós. Deus, fala e continue ministrando no coração dos meus irmãos por essa palavra. Que esta palavra possa gerar uma santa indignação, a ponto de cada um de nós, ó Pai, nos movermos para sermos alinhados e não deixarmos, ó Pai, que as coisas dessa vida venham roubar aquilo que mais importa, porque uma coisa só é necessária. Como Maria escolheu a melhor parte, como Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Que nós sejamos ministros de uma só coisa, com um só olhar, com um só coração, em um só espírito, em uma só fé,
em um só amor, diante de um único e suficiente Deus, o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, aquele que era, é e há de vir, aquele que me criou e me criou para o louvor da sua glória. Enquanto fôlego de vida nós tivermos, nós queremos louvar o teu santo nome, nós queremos assentar à tua mesa, nós não queremos recusar o convite que o Senhor está nos fazendo, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas impurezas, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas demandas, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas angústias, mesmo com as nossas incertezas, mesmo com as nossas dúvidas, nós nos achegamos diante do Senhor e queremos ser abraçados por Ti. Queremos ser abraçados por Ti. Queremos, ó Pai, queremos olhar nos Teus olhos e dizer: eu sou do meu amado e Ele é meu. Sabe que você pode dizer: eu sou do meu amado e Ele é meu, e nada poderá me separar do seu amor. O seu amor me alcançou, a sua graça me alcançou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse amor que te alcançou, que me alcançou, nasceu primeiro no coração de Deus, e agora é responsabilidade minha e tua corresponder a esse amor. É escolha minha e tua devolver aquilo que Ele já nos entregou. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Léo, pela instrumentalidade da sua vida, e declaramos em nome de Jesus a companhia do Senhor, seus anjos, fiéis guardiões, durante o seu retorno à sua casa, com a sua família, seu filho, sua esposa, suas ovelhas, seu ministério, onde o Senhor estiver, onde o Senhor colocar a planta dos seus pés, pastor, é terreno santo. E o dom que Deus lhe deu, o diabo não vai conseguir calar. Enquanto houverem vidas precisando ouvir a palavra de Deus, onde houver uma única possibilidade de alcançar uma vida, Deus vai continuar lhe usando poderosamente. Assim como Deus nos deu um banquete nessa noite, Ele tem uma mesa preparada para nós na quarta-feira de novo. Banquete farto, cheio, através de um servo que vem com uma visão profética. Você não está convidado, você está sendo como aqueles últimos, forçados a ver. Nós não somos os convidados luxentos, considerados puros, justos, considerados os seletos. Nós fomos encontrados nas ruas, nos valados. Então nós estamos sendo forçados ao banquete. Sinta-se à vontade para entrar. Que o Senhor derrame sobre a tua vida bênçãos sem medidas. E esta semana seja uma semana em que o Espírito Santo impacte a tua vida exatamente onde mais tu necessitas. Em nome de Jesus.
Amém? Pastor Léo vai estar lá no fundo. Aqueles que quiserem seu autógrafo no livro, na camiseta, onde quiser. A tua aquisição do material não serve apenas para o sustento do pastor, mas para mantê-lo na obra do Senhor. Então, onde tu não pode ir pregar o evangelho, você não pode ir com tuas pernas, mas pode ir com as pernas e a voz do pastor Léo. Você estará indo junto, levar o ID, cumprir o ID e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe tremendamente. Grupo de louvor, a casa é vossa.